Carlos Andreasa, claro, vai falar e analisar, explicar um pouquinho para a gente esse caso, eu chamei mais cedo de imbróglio, né, dessa confusão em torno da soltura de André do Rap. Bom dia para você, Andreasa. Bom dia, pessoal. Bem-vinda, Carla Bigato, de volta. Obrigada, você veio até elegante por isso, hein, Andreasa? Tá na eu estica. liguei o nosso canal, né, no YouTube, e aí, a Carla voltou. Aí eu falei, então vou botar um negócio, né, pra ficar mais engalanado. Tá e tal. lindo. Engalanado. Muito obrigado. Bem-vindo. Obrigada. É o seguinte, pessoal, hoje, em homenagem à volta da Carla Bigato, é um daqueles dias que ela gosta, né? De eu exercer intensamente o direito à impopularidade. Né? Boa. Que é o seguinte, essa lei em questão, o artigo, parágrafo único 316 do Código de Processo Penal, essa lei é boa. A culpa não é da lei. O problema não é da lei. É boa uma lei, é correta uma lei consistente com o Estado de Direito que impõe prazo para revisão, nesse caso 90 dias, para revisão de prisão preventiva. Porque há uma perversão da prisão preventiva entre nós. Há uma doença do uso da prisão preventiva no Brasil usada frequentemente para forjar trânsito em julgado inexistente. O traficante, nesse caso, tal do André do Rap, vagabundo, certamente estaria preso se o Ministério Público, titular da ação penal, tivesse simplesmente cumprido a lei. Ou não. É algo muito simples. Pedir a renovação da prisão preventiva. Prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza provisória. Esse criminoso de alta periculosidade, é uma ameaça à ordem pública. Isso é incontornável. E, assim sendo, fica dada a condição fundamental para a renovação da prisão preventiva. Ameaça à ordem pública. Acabou, ponto final. Bastava, para ser tradicional, ao Ministério Público, marcar no calendáriozinho, aquele na parede, o dia ou a proximidade do dia em que se completariam os 90 dias e pedir ao juiz de primeiro grau, à justiça, o responsável pela prisão, que se manifestasse, pedindo a renovação da prisão preventiva, demandando que a justiça se manifestasse. Se eu fosse maldoso, e eu não sou maldoso, eu diria que fazer nada, deixar o prazo vencer e o sujeito ser solto seria a melhor estratégia para quem não se conforma com a ideia do trânsito em julgado. Seria a melhor estratégia para quem quer a execução de pena, o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os que estão agora batendo pé pelo erro, todo mundo errou nessa história, mas pelo erro do Ministério Público, são exatamente os mesmos que gostariam que no Brasil se cumprisse pena após condenação em segunda instância. Se houvesse, ou se ainda houvesse, o Supremo mudou esse entendimento recentemente, se ainda houvesse prisão automática após condenação em segunda instância, nós não estaríamos passando por isso. Realmente não estaríamos. Não há dúvida sobre isso. Mas, exatamente por esse conjunto de circunstâncias, que se eu fosse maldoso, eu diria que alguém poderia deixar passar, deixar correr, para justamente levantar essa questão agora, de novo, a carga, para que a Constituição seja revista. Nós estamos falando, inclusive, de uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Mas, de novo, ao Código de Processo Penal, ao texto que passou a ser vigente entre nós em dezembro de 2019, em função do pacote anticrime. A culpa não é da lei. A culpa não é do legislador. Porque aí também, em toda essa gritaria, entra o ímpeto por criminalizar a atividade política, por diminuir as prerrogativas do legislador. O ministro Marco Aurélio Mello também errou. E errou feio. De novo, o que eu estou dizendo, todo mundo errou nessa história.
aplicar a lei sem ver a capa, como ele diz, né? Eu aplico a lei sem ver a capa, processo não tem capa. Isso é desculpa. E é também, com todas as vênias, como ele mesmo diria, distorção de um juiz de corte constitucional que se coloca numa espécie de torre de marfim. A capa, o nome na capa do processo não importa mesmo. O processo é impessoal. Mas é função, é papel de um ministro, inclusive de corte constitucional, consultar os autos antes de tomar uma decisão. Se o ministro Marco Aurélio Mello... É tão simples isso, gente. Por que se complica? Se o ministro Marco Aurélio Mello tivesse simplesmente pego o processo, consultado os autos, passado os olhos nos autos e visto o grau de periculosidade que o criminoso em questão representava, ele teria obrigatoriamente feito ou demandado algum grau de consulta, pedido informações ao primeiro grau, ao juiz responsável pela execução da prisão preventiva. E isso teria bastado, pessoal, como consulta, como provocação, para que então se renovasse a prisão preventiva do criminoso. Era tudo muito simples. De novo, todo mundo errou, mas a culpa não é da lei. A lei é boa, inclusive porque contém a distorção no modo como se usa a prisão preventiva entre nós. E aí, finalmente, vem Luiz Fux para fazer aquilo que faz de melhor: jogar para a galera. Mais uma vez, é um presidente personalista, mais um, da nossa Corte Constitucional, que joga para a galera sem parar. E pratica mesmo, como diz, é um dos maiores praticantes, como diz Marco Aurélio Mello, que errou nesse episódio. Luiz Fux é um dos maiores praticantes de autofagia no Supremo Tribunal Federal. Ele comporta-se como uma espécie de juiz acima dos outros. E ser presidente do Supremo é ser o coordenador de iguais. Não coloca numa condição hierárquica superior. Ele agiu errado. Não caberia a ele suspender, nessas circunstâncias, como fez, a decisão do colega. Caberia ter levado a discussão para o colegiado, ou para a turma, no caso, a primeira de que faz parte Marco Aurélio Mello, aliás, como ele fala na sua decisão, um órgão colegiado, um colegiado, ou, como parece que fará agora, tentando consertar a lambança que fez, depois de jogar para a galera, já conseguiu o que queria, vai levar para o plenário do Supremo. Esse é um caso, pessoal, em que estão todos errados. O bandido deveria estar preso. E se a lei tivesse sido cumprida, a lei não é o problema, o bandido, o criminoso, o traficante estaria preso. O problema não é a lei. É isso. Muito bem, tá dito. Carlos Andreasa, qual a boa de hoje? Nós estamos ouvindo um clássico do grande Jorge Aragão, que tem a ver com esse assunto, né? Quer dizer, é o Alvará. Um alvará de amor. Um alvará de amor. É muito bom. Tchau, pessoal. Beijo. Um beijo, Andreasa. Até mais. Boa terça-feira.